farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito, e eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas de restaurar. Restaura meu ser. Restaurarei para o teu louvor. Meu pai é pastor de uma igreja já há 36 anos e a minha mãe sempre cantou. Então a música dentro da igreja sempre fez parte da minha vida, da minha criação. Eu me lembro de, com 7 anos de idade, fazer o meu primeiro solo na frente da igreja. A gente tinha um grupo de louvor que iniciou suas atividades em 86, chamado Shekinah. Esse Shekinah era um grupo de 6 vozes femininas e uma base de eletrônica. E nesse grupo cantava a Renata, a mãe da Ana Paula, e a gente ministrava o louvor na igreja todos os domingos. Um belo dia eu cheguei e passei o microfone para a Ana e canta também, para você já ir aprendendo e você ir treinando como é que funciona o louvor numa igreja. E nesse momento a gente começou a ter a Ana participando do vocal desse grupo que passou a se chamar El Chamar, que também ministrava durante o louvor na igreja e participações especiais. Foi nessa ocasião quando eu falei, canta junto com a sua mãe, junto conosco nesse louvor. Foi um momento, parece que um start desse grande ministério. Sejam lindas ao Senhor em teu tempo. Eu estava cursando Direito, mas eu tinha uma insatisfação muito grande porque eu sentia que não era isso. Não era para isso que Deus tinha me criado. E foi ali que eu tomei uma decisão de trancar minha matrícula e realizar o sonho de estudar num seminário teológico fora do Brasil que pudesse também me trazer uma experiência na música. Quando eu estudei no seminário, eu tive uma forte influência sobre mim do líder de louvor da escola. O nome dele é Kevin Jonas. Quando eu retornei ao Brasil e assumi o departamento de música da minha igreja, eu organizei o primeiro congresso de louvor para a nossa congregação. E ele foi convidado e veio, e assim o nosso relacionamento começou a se estreitar. No nosso segundo congresso que eu organizei, ele também foi convidado, mas houve uma situação e ele não pôde vir. Era como se Deus estivesse me empurrando, porque sabe quem que falou todos os dias? Eu. A igreja participou do congresso e todo mundo estava ali, parado, atento, querendo me ouvir. Eu falava, Deus, não estou acreditando nisso, pessoas que me viram crescer. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. E aliada a esse momento em que eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar na igreja, eu estava passando um momento também de decisão na minha vida pessoal. Quando você tem que, às vezes, renunciar a um relacionamento que não contribui para a sua vocação ministerial e abrir mão realmente do seu sentimento, da sua vontade, acreditando que a vontade de Deus é o melhor para você. Eu estava muito mal, muito mal. Os meus pais me falaram, filha, tem uma mulher lá em São Paulo que podia te ajudar. Ela podia orar por você, ela podia te ouvir. E na mesma noite eu entrei num ônibus e fui parar lá em São José dos Campos, na casa da Zenete. E aí nós ficamos 15 dias, buscando ao Senhor, orando, conversando, até a gente chegar no ponto de entender o que estava havendo, o que estava acontecendo, Era um momento de decisão, na área profissional, espiritual, na área de namoro.
E ali Deus usou a Zenete também para me encorajar, para me falar tanto do plano de Deus para mim, para falar das promessas, dos sonhos de Deus para mim. E foi assim que eu acredito que o Diante do Trono nasceu, dessa minha busca, dessa minha renúncia pessoal, dessa minha entrega, dessa minha confiança de que o futuro que Deus tinha para mim era melhor do que o que eu poderia ter traçado para a minha vida. O Senhor me deu uma visão clara de que era para nós gravarmos os louvores da nossa igreja, aquilo que a gente já estava experimentando nos nossos cultos. Então eu conversei com o Sérgio, ele é um músico, um desses heróis da nossa igreja que estão ali há tanto tempo servindo ao Senhor na área da música, inclusive para mim sempre foi como um pai. Ele me ajudou em toda a minha musicalização, juntamente com o Robinho, que me ensinou a cantar desde o começo da minha adolescência. Isso quando a Ana disse, olha pai, nós vamos gravar um CD, eu vibrei com a ideia. E eu posso dizer que meu coração bateu acelerado com muita gratidão a Deus. Foi no final desse ano de 97, em outubro desse ano, que nós fomos convidados pelo Kevin para participar de uma gravação em Nova York que ele estava produzindo. Eu iria cantar em português, representando o Brasil. O meu pai, que é o pastor da igreja, ele enviou o Sérgio junto comigo e falou assim, aprende tudo e volta para vocês fazerem. E lá a gente, vendo o processo, a forma que era conduzido todo o trabalho, desde os primeiros arranjos até o dia da ministração em si, eu me senti muito encorajado e a Ana muito mais. O Sérgio estava ali comigo, foi quando pela primeira vez eu cantei as minhas músicas para ele. Eu tive uma surpresa muito grande, porque quando ela chegou muito reservadamente, com muito medo de me apresentar a canção, a gente achava que ia ser uma coisa muito simples. E quando eu ouvi pela primeira vez, existia na própria música algo muito forte. Eu me lembro da gente assentado junto ao piano no porão da casa que estava nos hospedando e ele começou a cifrar uma das canções, exatamente a música Diante do Trono. E a reação dele me encorajou demais. Realmente algo estava nascendo ali. As primeiras músicas vieram, eu posso dizer assim, realmente do Senhor Deus, na inspiração dele e para mim, que eu tive o privilégio de ouvir, não é? Pela primeira vez as músicas, foi algo que não dá muito para esquecer, não. Foi nessa viagem também que nós conhecemos o Randy Adams, que é um engenheiro de áudio, de gravação. E a pessoa que estava produzindo esse CD, ele disse pra gente, se você precisa de alguém em quem confiar para estar gravando vocês, para estar ensinando muitas coisas para vocês, uma pessoa sincera, é o Randy. And so through that process at Kevin Jonas's church, we met and we talked, and she asked me if I would come to Brazil to do a recording with our church. E essa viagem para essa gravação, para esse congresso nos Estados Unidos aconteceu em outubro. Ele disse assim, em janeiro agora eu tenho uma data vaga nas minhas férias, eu posso passar uma semana no Brasil. E assim, nós voltamos dessa viagem com esse desafio, muito encorajados, e com esse desafio de, em 3 meses, juntarmos a equipe, fazermos os arranjos e realmente gravarmos o primeiro projeto. A few weeks later, she called me and she said, "We're ready, we want you to come." And so I shipped all of my equipment, 2,400 pounds of audio equipment here.
but that's when we did the first Diante do Trono recording, is the first time I ever came to Brazil. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembro também de um detalhe muito importante, que foi parte da fundação do nosso começo, do edifício que Deus estava construindo, está lá embaixo, está lá no fundo, nos sustentando até hoje, que foi o retorno do meu pai, o nosso pastor, lá da Índia. Eu nunca vou poder esquecer dessa viagem à Índia, porque não apenas ela marcou a minha vida, mas eu creio que marcou a própria história do Diante do Trono também. Eu fui exatamente com alguns colegas numa região chamada Red Light, quase no centro de Bombaim, numa região com 300.000 prostitutas. E ali pelas portas, aquelas meninas bem pequenas que eram prostitutas. Havia um caminhão parado e parece que não estava muito tempo estacionado ali e parecia que o motor do caminhão estava quente ainda. E debaixo do motor do caminhão estava uma criança, que era exatamente uma menina. E ela estava ali encolhidinha, como se fosse assim, uma cadela perebenta, pronta para morrer. E era uma daquelas meninas prostitutas. E eram crianças que tinham sido vendidas pelos próprios familiares. Algo nós devíamos fazer para alcançar aquelas meninas, para abençoá-las, para levar a graça, o amor, a misericórdia, mas acima de tudo, a compaixão do Evangelho do Senhor. Ele chegou da Índia na mesma época em que nós estávamos indo para os Estados Unidos. E ele disse, quando vocês voltarem, nós gravarmos esse CD, com os recursos, nós vamos estar sustentando um trabalho missionário em Mumbai. E isso tudo foi sendo juntado para que no dia 31 de janeiro de 1998, nós estivéssemos gravando o nosso primeiro CD. A gente trabalhou por 3 meses de ensaios direto, muitos ensaios. A gente tinha que dar todo o nosso potencial, nosso conhecimento. E o dia da gravação foi um dia inesquecível. Quero celebrar minha nova vida. Foi uma emoção muito grande a nossa primeira gravação, era tudo novo e a igreja estava ali enchendo o nosso auditório, tínhamos 6.000 pessoas cantando com todo o coração. Tínhamos alguns elementos novos, por exemplo, a dança era algo novo aqui no Brasil, no meio das nossas igrejas. E nós fizemos naquela noite um CD e um vídeo ao vivo. I was very, very pleased with the quality of the musicians and the singers, and they were doing such great work. Como a gente não tinha recurso financeiro para fazer essa primeira gravação, nós convidamos toda a igreja a participar com a gente. Então nós vendemos uns tickets de pré-venda do CD a R$10 e com esse dinheiro nós fizemos a gravação. E eu me lembro que os meses foram passando e depois da gravação existe todo um trabalho de pós-produção. Depois vem mixagem, masterização, isso tudo foi feito com toda excelência. E os meses foram passando e as pessoas iam perguntando, cadê o nosso CD? Cadê o nosso CD? Teve gente até que chegou a falar que a gente tinha dado cano em todo mundo. Mas a gente sabia que estava tudo sendo feito como deveria ser. E quando foi no mês de julho, no dia 4 de julho, nós tivemos uma festa maravilhosa porque o CD chegou. O Senhor és meu refúgio e fortaleza. Eu lembro que colocamos aquilo lá no meu gabinete e tinha algumas caixas ali e quando ouvimos, foi algo assim tão do céu, tão celestial. Tínhamos o CD
Tínhamos também a fita cassete e logo depois tivemos o vídeo também. Mas aqueles 5.000 CDs, de uma maneira assim tão miraculosa, logo acabaram. A primeira tiragem nossa era para atender a nossa igreja, que na época tinha aproximadamente 6.000 membros. Então fizemos 5.000 cópias e, para nossa surpresa, o CD acabou muito rápido e praticamente a nossa igreja não conseguiu adquirir todas essas cópias. Aí em seguida fomos fazendo outras tiragens e foi o primeiro CD que a gente fez disco de ouro com 100.000 cópias em um ano. Foi uma surpresa muito grande para todos nós e ainda é, quando a gente volta e lembra de como foi feito tudo. Diante do Com 1 ano e meio de vendas, nós enviamos as 2 primeiras missionárias da nossa igreja que chegaram ali para poder começar o trabalho. E nós fomos para Radarabá, e ali começou a chegar os primeiros meninos, ali que chovia menina, sabe? Nós iríamos resgatá-las, iríamos cuidar delas, iríamos tratá-las, mas queríamos fazer daquelas meninas como se fossem princesas, ou seja, elas que nunca receberam nada, iriam receber o melhor que poderia existir. Quando elas chegavam, elas estavam sempre sujas, imundas e cheias de piolho, né? E morrendo de medo, assustadas, né? E elas não nos conheciam, e elas estavam vindo de uma situação difícil, elas não sabiam o que esperar de nós. E a gente também não as conhecia, né? Então a gente tinha que exercitar o amor de Deus ali, né? Dar banho, limpar, tirar aqueles piolhos e alimentá-las e levá-las ao médico. मेरा नाम सविता है, मैं 14 साल की हूँ। मेरे पापा को मैंने नहीं देखा, बचपन में गुजर गए। मुझे एड्स की बीमारी है। ये बीमारी मेरी मम्मी को थी और मुझे ये बीमारी बचपन से थी। मुझे 9 साल में मालूम पड़ा। मुझे मेरी मम्मी का मेरी मौसी के साथ मैं रहती थी पवई में। मेरी मौसी ने मुझे संभाला। मेरी मौसी इस बीमारी से घिन करती थी, उसके साथ रहने नहीं देती थी मुझे। बीमारी की वजह से मुझे इसने बहुत दुख दिलाया। Nós temos uma casa onde elas moram e essas meninas têm tudo o que elas precisam. Abrigo, alimentação, vestuário, atendimento médico, odontológico e escola. E tinha cursos profissionalizantes também, né? Tudo que a gente pudesse ensinar para elas, a gente ensinava. मैं बोलूँगी परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। ज़रूर बोल के दूँगा, ये मौके का मुझे ज़रूर इंतज़ार है, मुझे यकीन है que ज़रूर पूरा होगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। Nós temos entrado dentro da Red Light, nós abrimos um ambulatório, onde ali nós ajudamos as mulheres. E assim uma amizade vai sendo feita e a ajuda vai sendo oferecida às suas filhas. Então muitas saíam de lá através do ambulatório. Elas se tornam uma família umas para as outras, e inclusive elas são aceitas novamente dentro da sociedade. De uma maneira assim difícil, porque nem mesmo os cristãos na Índia estavam preparados para receber essas meninas. मेरा नाम शकीला है, मैं 14 साल की हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आई कि मैं रेड लाइन एरिया में रहती थी। मेरी माँ को एक आदमी मतलब फंसा के यहाँ पे लाया। इसके लिए मेरी माँ ये नहीं चाहती थी कि मेरी माँ वो काम करती है, और मेरी माँ सोची कि ना मैं अच्छा पढ़ा लिखा करूँ और अच्छा से करूँ। इसके लिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ पे डाली है।
और मैं मेरा भविष्य में वकील बनना चाहती हूँ ताकि मैं मेरे परिवार को आज जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ मदद किया उनके लिए कुछ कर सकूँ। इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर के दुआ से मैं बन गई तो हमारा रेड लाइन एरिया में कुछ करके दिखा सकूँ इसके लिए। Hoje nós temos várias meninas que já foram recuperadas do projeto, já trabalham secularmente, já têm as suas próprias casas, já têm buscado constituir a própria família. E algo assim tão bonito de ver, algumas que já foram até para a faculdade. Ou seja, quem não era nada, hoje já está recebendo tudo de Deus, o nosso Pai. Para mim, a Índia foi assim, uma grande escola e mostrou que é possível a igreja fazer um trabalho missionário. E o Diante do Trono, né, que teve a iniciativa de manter o projeto. Isso aí foi algo que, se todos fizessem, ia ser tremendo. Eu creio que um momento único e precioso aconteceu aqui em Belo Horizonte quando gravamos o CD Preciso de Ti. E quando 3 daquelas meninas vieram e dançaram ali. E dançavam levantando as mãos, dançaram soltas, libertas, livres e olhando para o rostinho de cada uma delas. Eu podia lembrar daquela menina, estava lá embaixo daquele caminhão, tremendo ali, pronta para morrer, vendo aquelas meninas ali. E não apenas aquelas 3, mas as dezenas e dezenas que passaram ali. E se uma delas tivesse sido alcançada até hoje, já tinha valido a pena cada centavo que a gente colocou ali. Um ano depois que a gente tinha gravado o primeiro, a gente já estava pronto para registrar novas músicas, um novo trabalho que foi o Exaltado. E o segundo foi tudo de difícil que você possa imaginar. And we all had to work together to overcome all the difficulties and all the problems. And that was where the expertise of Andrei Espíndola was very helpful because he knew how to fix the power problems and fix the problems with the equipment there in the church. Tudo que podia acontecer de errado aconteceu na noite anterior. E foi caminhão que derrubou poste e acabou a luz quando a gente tinha que fazer o ensaio geral. Aí quando não voltaram as 3 fases. Aí a gente trabalhava com, 50% da capacidade de energia que era disponível. Foi uma tensão danada, mas é um dos projetos mais lindos que a gente tem. But in the end, when you hear the church start to sing, it's the greatest sound. It's at least 50% of the final product on a Diante do Trono recording. 50% of what you hear is the energy that comes back from the people. E saber que tudo aquilo que aconteceu daquela forma, todo o estresse, todo o nervosismo, a adrenalina, mas saber que o resultado foi positivo e que aquele resultado estava surtindo efeitos lá na Índia, do outro lado do mundo, é uma coisa que faz você chegar no final disso tudo e dizer assim, valeu a pena. E depois a gente começa a ouvir as histórias de quem ouviu numa reunião na igreja onde a gente tocou, ou num CD que ela comprou, que ela ganhou, numa rádio. E as pessoas trazendo as suas histórias sobre como as músicas mudaram a vida delas.
perto dos 17 anos eu tive pela primeira vez contato com as drogas, né? E passei 2 anos usando cocaína diariamente, até o dia que tive uma crise e passei mais do que 24 horas. Passei de um dia para o outro cheirando e cheirando, usando drogas direto. E aconteceu um ponto importante na minha vida, que foi a queda de uma janela do 3º andar. Me atirei do 3º andar do edifício. Passados 2 anos, eu tive o primeiro contato com o crack. E aí foi muito mais profundo, muito mais drástico, muito mais dolorido. E passado um tempo, eu tive uma crise também e acabei ficando 11 dias sem me alimentar e sem dormir, somente consumindo 24 horas por dia. Abandonei o crack, mas passaram alguns anos e continuei sempre usando cocaína, até o ano de 2006. No ano de 2006 aconteceu mais um fato importante, que num casamento eu tive uma crise muito grande e acabei destruindo todo o apartamento de um hotel e tive vontade de me atirar da janela do hotel novamente, né, do apartamento novamente. E aí Deus me resgatou novamente. Naquela semana veio uma empregada na minha residência, uma empregada evangélica que me apresentou pela primeira vez, falou de Jesus e me trouxe 2 DVDs do Ministério Diante do Trono. Eu, sem interesse nenhum, coloquei para assistir, que é o Quero Me Apaixonar, e me tocou muito meu coração. Tocou muito meu coração, acabei sentindo Deus me resgatou naquele momento, tocou profundamente em mim. Eu senti muito, fui lavado pelo Espírito Santo e quebrantei. Fiquei durante 3 dias vendo esse DVD e o Esperança, sem parar. 3 dias consecutivos assistindo DVD, sem dormir, só me alimentando e assistindo os DVDs. E isso transformou minha vida. O Ministério Diante do Trono foi um instrumento que Deus usou para tocar no meu coração, para me resgatar. E hoje eu e minha família servimos a Deus. Glória a Deus. Eu acho que as primeiras pessoas que são abençoadas com as nossas músicas somos nós mesmos. Quando uma música nasce no meu coração, quando vai para o papel, ela me toca primeiro. E isso vai se espalhando, alcança os músicos, os cantores. Nossos CDs que antes eram vendidos na nossa livraria da nossa igreja local, começaram a ser vendidos por nós. Eu me lembro muito bem do nosso pastor, meu pai, nos dando uma portinha de garagem ali na rua da igreja, onde nós abrimos o nosso primeiro escritório. Tínhamos um telefone e uma pilha de CDs. E aos poucos a gente foi crescendo. A gente tinha um sonho de fazer dos negócios um ministério também. A gente percebe que o CD, da forma que ela é distribuída no mercado brasileiro, é uma forma que a gente não concorda muito da forma que ela é feita, como os negócios são feitos. E por isso nós montamos uma gravadora, vamos dizer assim, distribuidora, para que a gente mesmo pudesse dar o valor que a gente percebe, a gente sabe que esse projeto tem para o mercado. Também é ministério para a gente vender o CD, fazer diferença quando se trata de dinheiro, quando se trata de negócios. Isso também faz parte do nosso sonho. Mas o principal que é esse coração que está ali para dar e não para receber. E até hoje tem sido assim. A gente assumiu um compromisso de que ninguém estaria no Diante do Trono para ganhar dinheiro. Os meus direitos são todos liberados, realmente eu os renuncio, e assim como eu, todos os músicos, para que a obra seja feita. Se não fosse assim, a gente não teria feito nem metade do que a gente fez até hoje, construído o que a gente construiu, adquirido o que a gente adquiriu, não para nós, mas para a obra de Deus. Em toda a terra pode-se ouvir um novo som que começa a surgir. Do segundo para o terceiro CD, a gente experimentou muitas mudanças, muitos crescimentos. Um deles foi espiritual, de amadurecimento do grupo, de Deus cuidando de nós como pessoas. Essa
mudança espiritual aconteceu com a vinda da Zenete para morar em Belo Horizonte. Foi nesse ano que a gente começou a fazer os nossos retiros espirituais, que a gente procura fazer anualmente. Nós fazemos períodos de jejum, períodos de oração, de intercessão, momentos onde nós paramos tudo e vamos para um lugar e ali a gente vai prostrar diante do Senhor, nos colocar diante do Senhor, receber do Senhor o que vamos dar. Nós, na última gravação do Exaltado, já tínhamos tido o templo super lotado e a gente precisava mesmo ir para outro lugar, porque agora a gente não tinha só o público da nossa igreja, mas visitantes, caravanas de várias partes do Brasil vinham para participar com a gente. Então nós escolhemos o Parque da Gameleira, que é um espaço aberto aqui em Belo Horizonte. Águas que correm do trono, águas que E eu sei que nós fomos surpreendidos naquela noite, onde nós gravamos o CD e o vídeo Águas Purificadoras. 70 mil pessoas de todo o Brasil vieram para essa gravação. Oh, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder. Essa fonte que curou e que sarou. Musicalmente, a gente pôde entrar em algo que a gente chama de profetizar. Nós começamos a viver canções espontâneas que saíram assim na hora, todo mundo junto, como se fôssemos uma só pessoa. E o pastor André foi também um motivo de muitas mudanças para nós nesse terceiro CD. Com realmente uma unção nova, uma unção fresca, principalmente nessa área, crendo em Deus para milagres na vida das pessoas. Eu tive uma paralisia facial e todo o meu rosto do lado direito, ele ficou todo torto. A minha boca veio parar aqui, os meus olhos não fechavam. E eu fui no médico e o médico chegou para mim e falou assim, olha, não tem como, você vai ficar com sequelas, não tem como, é uma coisa muito forte e o seu rosto nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Um dia, quando tinha passado mais ou menos um mês que isso tinha acontecido, eu entrei pro meu quarto, eu falei assim, eu creio que hoje Deus vai me dar a cura. E foi aí que eu coloquei o CD no Diante do Trono, o Águas Purificadoras, e eu peguei e falei assim, Deus, eu creio que hoje o Senhor vai passar as suas águas aqui. E na ministração, que no final da música tem uma ministração, ali o Senhor operou poderosamente, porque no momento que eu estava ali, eu coloquei a mão sobre o meu rosto do lado direito, eu coloquei a mão e comecei a orar e a clamar por essa cura. No outro dia, quando eu acordei, a minha boca e o meu olho estavam certinhos. E ali eu pude ver como o poder de Deus agiu assim de forma... O médico não acreditou, o médico falou assim, olha, você pode contar isso como um milagre, porque isso não existe. Tira, Senhor, e por nosso coração, restaura os pulmões, dá vista aos cegos, surdos ouçam, aleijados andem, em nome de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com você, mulher, sobre o câncer de mama. A experiência que eu tive, eu tomando banho, examinando a minha mama direita, eu descobri então um nódulo. Então foi só o tempo de eu ir até o médico, pedir uma nova mamografia e ali então se apresentou um nódulo, pequeno ainda, 1,5 centímetros. Fiz biópsia e aí veio o resultado que nenhuma de nós espera ou deseja. Era um carcinoma maligno. Fiz a cirurgia, fiz a retirada do tumor. Não precisei retirar a minha mama, porque como eu fui ao médico cedo, então o tumor ainda estava em 2 centímetros e a mama não precisou retirar. Mas eu tive então um corte de mais ou menos uns 10 centímetros para a retirada de todo o tumor.
E era um grande buraco, então. Todos os dias, quando eu tomava banho e eu tinha que mudar o curativo uma vez por dia, eu chorava e pedia ao Senhor misericórdia para que aquele corte fosse cicatrizado. E em fevereiro, 2 meses depois da cirurgia, a cirurgia ainda estava aberta. E na terça-feira de carnaval, eu liguei o CD Águas Purificadoras. E na ministração daquele CD, eu entrei nele, eu estava lá e clamei ao Senhor. E quando o pastor André disse que todo câncer saísse, que todo câncer fosse embora, que toda ferida fosse cicatrizada, eu me prostrei diante do trono do Senhor, recebi da parte de Deus aquela ministração feita pelo seu servo. Na manhã seguinte, tomei meu banho, fui mudar o curativo e quando eu tirei o esparadrapo, a carne havia brotado. E com 1 semana, a cicatrização foi totalmente feita. E o meu médico disse, então, eu acho que alguém lá em cima gosta de você. E então eu pude responder, ele não só gosta de mim, ele me ama. Oh, levante suas mãos, todo câncer vai embora, toda dor vai embora. Levantamos nossas mãos e tocamos a unção. Na gravação Águas Purificadoras, nós levantamos algumas pessoas para orar, para interceder por aquele momento. Então foi nesse período que eu entendi que precisávamos de soldados, de guerreiros, de pessoas para estar nos ajudando a gerar, porque era muito grande o que Deus tinha para fazer. Em outubro de 2001, nós fizemos o nosso primeiro seminário de intercessão, onde nós tivemos 1000 e poucas pessoas de vários lugares do Brasil, onde podemos assim compartilhar o que Deus tinha para nós. Cada gravação, cada CD, nós trabalhamos mais ou menos 6 meses no estado onde vai ser gravado o CD, com os seminários, levantando guerreiros, levantando intercessores para gerar o propósito de Deus naquela cidade, naquele estado e pelo nosso Brasil. Quando a gente estava se preparando para o 4º CD, veio a ideia de gravarmos no estádio. E foi maravilhoso, um recorde de público. O estádio do Mineirão recebeu 210 mil pessoas. Todos os lugares foram preenchidos pelos adoradores que vieram louvar o Senhor com a gente. E foi o CD e o DVD que mais nos marcou. Como dizem, né? A impressão digital do nosso ministério, a canção Preciso de Ti. O CD Preciso de Ti foi gravado no mês de julho, aproximadamente em outubro. Eu me lembro de estar na minha casa e não conseguia dormir, fui orar. E o Senhor começou a falar profundamente ao meu coração. E o Senhor mostrou claramente para ela que a gente deveria fazer 3 grandes ajuntamentos para que o povo todo reunido, aquela multidão que o Senhor tinha permitido, estava permitindo que participasse das nossas ministrações, fossem para orar pelo país, para clamar, para que o Senhor viesse tomar conta do nosso país.
Começamos então com Brasil diante do trono. Estivemos ainda no ano de 2001 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Foi outro recorde de público, 180 mil pessoas que lotaram o Maracanã, o gramado, as arquibancadas e o ginásio do Maracanãzinho. Ainda teve muita gente do lado de fora. Foi lindo ver essa resposta ali no Rio de Janeiro. Este é um tempo de festa, este é o tempo de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. No ano seguinte, em 2002, estivemos em Brasília, que foi algo totalmente novo. Estivemos na Esplanada dos Ministérios. Nenhum evento desse porte havia acontecido ali, diante do Congresso Nacional. Nós conseguimos até colorir o Congresso Nacional de verde e amarelo pela primeira vez. E nós vimos, assim, a participação das pessoas que vieram de várias partes do Brasil, inclusive antes da gravação, dias antes, para estarem ali orando naquele gramado. Foi maravilhoso ver a mobilização das pessoas. E para a glória do Senhor, lá em Brasília nós tivemos 1.200 guerreiros. E naquele dia, no dia da gravação, nós tivemos das 6 da manhã até o momento de ir, né, para o local da gravação, momentos de intercessão, momentos de adoração. Estar em Brasília gravando, chorando, chorei muito naquela gravação pela nossa nação, foi realmente muito marcante. Saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo. Se em Brasília nós tivemos já um recorde novamente de público, 1.200.000 pessoas se reuniram na Esplanada dos Ministérios. Em São Paulo, a maior cidade do país, nós tivemos 2 milhões de pessoas. Foi maravilhoso. E ali nós também cremos que Deus tinha um propósito profético para a nossa nação. Brasília, o centro administrativo, São Paulo, o centro financeiro do nosso país. Tivemos muitos desafios. Nessa gravação de São Paulo, nós estávamos tão esgotados porque não é só um trabalho árduo, mas é também um esforço espiritual. É algo que às vezes suga as nossas forças. E quando acabou a gravação, meu pai estava perto de mim e disse: "Filha, ano que vem nós vamos para Salvador." Eu falei: "Gente, meu Deus, que ânimo que o Senhor deu para esse homem. Graças a Deus que ele é o nosso pastor, cheio de ânimo, cheio de visão, para poder nos encorajar e nos dar direção quando a gente está esmorecendo." Deus em milagres eu posso ter no teu poder. Aleluia! Só o Senhor é Deus, não houve igual ao nosso Deus. Todo poderoso. Salvador foi algo que me marcou muito, mas ali foi o nosso maior seminário até hoje. Nós tivemos 1.263 pessoas inscritas para o seminário. Nós tivemos 2 meses de oração, de intercessão no lugar onde ia ser a gravação. Esperança é o título do CD e foi realmente o que nós estávamos passando. De tantas lutas, de tantos desafios pelos quais a gente tinha passado ao longo dos anos, nós estávamos quase esmorecendo. E a canção Esperança fala tudo. Quando os sonhos se frustram, quando as forças se acabam. Tudo que eu sei é te adorar.
Esperança foi uma canção que marcou todos nós como um recomeço. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. Deus começou a me falar sobre Porto Alegre. É Porto Alegre, apesar das dificuldades, apesar das oposições, é lá que Deus quer. E nós fomos e foi maravilhoso. Os vales serão levantados e os montes serão aplanados. Os terrenos acidentados serão nivelados. Os vales serão levantados e os montes serão aplanados. Depois de Porto Alegre, estivemos em Belém do Pará, também outra loucura de Deus, porque levar toda a nossa infraestrutura para o norte do país, um lugar também onde a multidão não pode chegar, é muito distante. Foi muito poderoso estar ali no meio de tantos sinais da glória de Deus na nossa nação. O rio Amazonas, tanta água, a floresta. Por amor de Ti, ó Brasil, foi o nome, o título do nosso 9º trabalho e que carrega essa nossa missão. Por amor de Ti, ó Brasil, não me calarei, nem me aquietarei. Por amor de Ti, ó Brasil. Cada lugar onde nós passamos, Deus tem levantado um exército. A visão é trazer as pessoas para perto desse trono poderoso que é o próprio Senhor Jesus e que essa história continue nas igrejas. A unidade, a comunhão, a fé, a cura, a ousadia. Invoca-me, eu te ouvirei, serei achado de Ti. Os congressos de louvor, ele tem uma marca muito especial para nós. O nosso chamado é muito voltado à cura, a recomeço. Então, pessoas chegam detonadas, sem esperança. É a minha última oportunidade. Então, nós podemos, assim, contemplar quantas vidas são transformadas, porque ali nós podemos passar 3 dias ministrando aos corações, muitas vezes abraçando as pessoas, ouvindo as pessoas e sempre trazendo a mensagem de fé. Nós somos alimentados, né? Todos nós, para continuar a nossa caminhada na presença do Senhor. Eu quero ser amigo, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Os nossos trabalhos infantis, eles também nasceram de uma maneira muito especial. Eu me lembro que no final dos nossos cultos na igreja, tinha aquela fila de criança para me abraçar, para me dar beijo, tirar retrato. E eu comecei a perceber pelas histórias que os pais me contavam que as crianças gostavam muito de mim, gostavam muito das nossas canções. O projeto infantil é a menina dos olhos da Ana e, nossa, de todos nós. Eu me divirto muito e eu reconheço a importância de estar semeando na vida dos pequeninos. Um dia chegou uma carta nas minhas mãos de uns missionários brasileiros na Albânia e eles pediram ajuda e sugeriram se eu poderia gravar o nosso primeiro CD em albanês.
fomos para Albânia com uma pequena equipe e ali nós gravamos o primeiro CD infantil em albanês. E é um dos primeiros produtos também evangélicos, cristãos naquele país, que viveu durante tantos anos debaixo do comunismo. E quando a gente foi para a Albânia, efetivamente, a gente sabia que era um lugar pobre, que era um lugar difícil, sem recursos. Mas quando nós chegamos lá, a gente viu que era muito pior do que aquilo que tinham nos preparado. Mas ver aquelas crianças cantando e a forma como elas assim cantavam e você sentia assim, elas amam o Senhor. Aquilo foi marcante. Çfarë na intereson është të dim që gjithçka në ne ekziston. Për çfarë? Nesse último ano, o Diante do Trono também pôde gravar o CD em polonês. Uma experiência muito nova, que com a graça de Deus já vai estar sendo distribuído para essas crianças da Polônia. Nós vemos muito problema de alcoolismo no lar, a família, a mãe, é o pai que bebe, às vezes está desempregado. Então nós queremos que essa criança ela tenha um futuro diferente, que ela seja diferente do pai, ou até mesmo da mãe, que é alcoólica. Trabalhando com essas crianças, nós verificamos a necessidade de louvores para eles, que eles entendessem. E aí entrou o Diante do Trono, né? Que acreditou que a Polônia precisava de uma coisa como essa, desse CD, que eu tenho certeza que vai mudar a história das crianças, dos adolescentes e dos mais velhos na Polônia. Para quem conhece esse CD, sabe que o CD é mais do que para crianças, né? Para mim, são dos projetos mais especiais que a gente tem, assim, no meu coração. Quando a gente fala assim, vamos para a Albânia, vamos para a Polônia, apesar de ficar longe de casa, é muito gratificante. As pessoas que estão ali na Albânia, elas são integralmente sustentadas pelos recursos que vêm também da venda dos CDs e dos DVDs. Mas não apenas na Albânia. Nós temos também pessoas ali em Portugal, numa cidadezinha pequena chamada Covilhã. Temos um trabalho lá em Angola, na África. Temos uma pessoa ali que ela é sustentada também por esses recursos do Diante do Trono. Temos também uma pessoa na Bolívia, em Sucre, uma cidade muito bonita ali da Bolívia. E são esses alguns dos trabalhos internacionais que o Diante do Trono tem feito. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Temos ido também com nossos próprios recursos ministrar em outros países e vendo que o Senhor vai abrindo as portas para que a gente esteja ali fazendo a obra dele. Nós estivemos na Indonésia logo após o tsunami, estivemos no Japão, na Inglaterra, ministramos na Guatemala e também em Israel. A gente crê e a gente vive como isso também, como resposta, como direcionamento de missões. Eu acho que as crianças estão também no centro da nossa vocação. As crianças na Índia, as crianças na Albânia, na Polônia, as crianças no Brasil. E nós temos também investido os nossos recursos num abrigo de crianças em situações de risco. E já há alguns anos nós assumimos financeiramente esse trabalho que a nossa igreja já desenvolvia. O abrigo já existia, o que precisaria era um pouco de investimento em algumas áreas específicas. E aquilo cortava o nosso coração, porque era assim, uma visão muito clara de que a gente podia melhorar a situação daquelas crianças que já tinham por si só uma situação muito delicada de vida, né? São em torno de 15 crianças. Essas crianças são retiradas das suas casas de uma forma assim extremamente necessária, apontada por um juiz, por exemplo. São crianças que de alguma forma estão sob risco em casa. E esse é o perfil da criança que vem para cá. É a criança que carece de amor, de carinho, de uma atenção e que muitas vezes em casa, além de não receber isso, ela ainda sofre aí alguns riscos. Temos professores que acompanham, temos psicólogas, temos assistentes sociais. A escola, no caso o Colégio Cristão de Belo Horizonte, que também é um parceiro, né,
porque assume essas crianças de uma forma tão carinhosa, a supervisão pedagógica tem reuniões com as monitoras que trabalham durante todo o dia no abrigo, né? Então nós temos aqui um acompanhamento que é feito diário. As crianças ficam aqui. Aqui é a casa delas. O que a gente pretende é apoiar as pessoas que estão aqui, dispostas a suprir carências na área psicológica, na área sentimental e educacional também, fazendo dessas crianças pessoas maduras, bem preparadas para enfrentar um mundo tão difícil como nós temos aí hoje. Um grande sonho que a gente sempre teve foi de treinar uma nova geração, falar para os jovens e tê-los também mais perto da gente para transmitir o nosso conhecimento, a nossa experiência. E por isso, há alguns anos atrás, nasceu o CTMDT e hoje nós temos aqui 243 alunos. CTMDT é um lugar, um centro de treinamento, onde pessoas do Brasil inteiro têm vindo para serem treinadas para o Ministério. Ministério nas áreas de louvor, adoração e missões. Na área de louvor e adoração, a gente ensina coisas técnicas. A gente procura nessa disciplina resgatar as diversas formas de arte, de como que a gente pode comunicar o Evangelho de forma criativa. Já os alunos de missões, eles são treinados em disciplinas bem teóricas, estudando a contextualização no campo missionário, antropologia, como chegar numa outra nação, numa outra cultura, como se contextualizar ali. Essas duas coisas estão sendo passadas para uma nova geração ali no CTMDT. Nós temos um programa que vai ao ar todas as semanas em rede nacional, onde eu posso estar cantando, compartilhando da palavra de Deus, orando pelas pessoas, mostrando também as novidades, o que nós temos feito como grupo. Nós também temos publicado vários livros infantis, contando histórias. Temos livros também para adultos que levam as pessoas a ter uma busca por Deus. Não posso pagar tudo o que eu faço. É tão pouco diante do preço que foi. Fora isso, nós temos também o André Valadão, que é irmão da Ana, e a Nívia Soares, que são integrantes do grupo desde o princípio. E nessa caminhada de 10 anos, eles se destacaram como cantores, como ministros, e por isso também a gente percebeu um momento de cada um da gente poder ter um projeto que seja, que dê a identidade de cada um deles. She is an extension of the audience on stage. It's like, in her mind, she is just the same as everybody else. She just happens to be the one speaking at the moment or singing at the moment. And so I think that's a very, very important distinction. She doesn't act differently or live differently than when I first met her, basically. Nothing has changed her as a person. Quando a gente está ali ministrando, cantando, tocando para as pessoas, Deus me dá uma ousadia tão grande. É como se Ele me vestisse com autoridade. E aquelas pessoas, elas param para me ouvir. Elas se abrem para receber através de mim. Isso é muito lindo, isso é muito emocionante. É um privilégio e é uma emoção muito grande para mim. Recebe, Senhor, toda a glória.
foi dessa maneira assim, despretensiosa. Nós nunca tivemos assim aquela compreensão que estaremos celebrando 10 anos ininterruptos diante do trono. Eu sinto que apenas a bondade de Deus. Existem coisas que nós não conseguimos traduzir em palavras. Ou seja, por que Deus escolheu Ana Paula, por que Deus fez brotar aqui na Igreja da Lagoinha. Não existe nenhuma explicação lógica. Eu posso dizer assim, que Deus, passando pelo mundo, olhou para Ana e disse, eu vou derramar sobre ela. Apenas isso. E sobre ela, quando eu menciono Ana Paula, eu menciono todos os integrantes do Diante do Trono. Eu vejo assim, a bondade de Deus em fazer isso. Ai, Deus, obrigada. Só posso agradecer e dizer mais uma vez que valeu a pena. Se eu abrir mão de alguma coisa algum dia, eu ganhei muito mais. E eu posso dizer que valeu a pena e eu faria tudo de novo. Todos os sacrifícios, todas as renúncias, até aqui, tem valido a pena. E eu quero viver para Deus todos os dias da minha vida. Acho que é isso. Hi, I'm Sonam. I just take this time to thank Diante do Trono who have been blessing us from so many years, this project called Ashasthan. And it's a really great pleasure to know all of you just as a family member. And I really thank God for all your lives, especially Ana Paula and the team there in Diante do Trono. And it's really nice to hear that you have completed 10 years of success in Diante do Trono. And we'll be praying for your success, that it grows more and more. And we really thank you, and we really love all your series. As far as I know, all of your series have really been a blessing, even though I do not understand your language. But still, the way you worship, it has really touched my heart. And I really want to thank with all my heart for everything that you have done, even the little support with prayer and everything that you have given us. I thank you for that. And just as a token of love, I want to sing one song which is from your CD itself, which Mariana had sung. I hope that you would like it. Meu maior desejo é saber como tu és mim. Preciso tanto te conhecer. De responder ao teu amor, sei que posso alcançar teu coração do meu louvor. Nada vai me separar do teu amor que está em Jesus. De todo tempo te adorarei, na alegria ou na dor, sei que posso alcançar teu coração do meu louvor. Quero tocar-te, quero mover teu coração, quero atrair teus olhos como a minha adoração.